ouvintes da Rádio Riacho FM. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma edição do programa Mensageiros da Esperança. Apresentado por minha pessoa, José Matias vos fala, auxiliado pelo nosso querido irmão Almeida na sonoplastia, da paz do irmão. Abençoados com a sua maravilhosa audiência que da sua casa, do seu trabalho, nos ouve toda quarta-feira. E hoje com a participação especial do professor e escritor Ezequiel Gomes. Graça e paz, professor Ezequiel. Graça e paz, José Maede, a toda a audiência. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para bater um papo sobre a palavra de Deus. Amém. Nós vamos conversar aqui com o pastor Ezequiel a respeito da doutrina da Trindade. Uma doutrina realmente importantíssima para a fé cristã, mas que muitas vezes não é compreendida e entendida pela maioria dos cristãos. O professor, o pastor Ezequiel Gomes, irá nos esclarecer através da Bíblia Sagrada que é e como funciona essa questão da Trindade. Mas antes, como de costume, eu gostaria de convidar ele para que faça a oração inicial, para a gente ter um programa abençoado na presença do Senhor Deus. Amém. Amém, José. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, Papai do céu, muito obrigado pelo privilégio de, através da tecnologia, podermos estar conectados uns aos outros e, acima de tudo, pelo Espírito Santo conectados ao Senhor. Clamamos que o Senhor nos abençoe neste programa, que cada ouvinte saia daqui hoje edificado pela Tua palavra e que o Senhor nos dê sabedoria para expor o tema sobre a doutrina da Trindade, que a gente possa entender e, acima de tudo, viver na prática essa relação com a Trindade através da pessoa do Espírito Santo em Cristo, para a honra e glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Só para fazer um teste aqui, tá? Vou ver se está saindo bem a sua voz. Fala aí para a gente ver se está saindo bem. Tá tudo ok? Vamos lá, testando. Tá ok, Luan? Beleza. Já fez aqui o teste, tá ok. Show de bola. Vamos começar, queridos ouvintes. A gente já teve a participação do pastor Ezequiel em 17 de fevereiro desse ano, para 29 de dezembro. Nós estamos sendo mais uma vez honrados com a participação dele, mas gostaria que ele se reapresentasse novamente, dissesse quem é, o que faz, qual o seu nível acadêmico, no que trabalha. Representar nossos ouvintes, querido pastor. Claro, sem dúvida. Para mim é uma honra, né? Acho que a minha principal característica assim, é a beleza física, por isso que o pessoal me chama para falar na rádio, não na TV, né? Brincadeira, né? Eu sou Ezequiel Gomes, eu nasci em São Paulo, capital, mas já morei em muitos lugares do Brasil e hoje estou no Rio Grande do Sul passando férias aqui com a família da minha esposa, Carolina. Eu tenho 40 anos, vou fazer 41 anos agora em janeiro, no dia 31, e tenho bacharelado em teologia, também sou mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP. Estudei também no IAN, né, que é hoje conhecido como FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia, onde fiz muitos amigos aí para as bandas do Nordeste, tenho um carinho muito grande por essa região. E o mais a gente vai discutindo aí durante o debate. Amém. Também temos um carinho muito grande pelo senhor aqui na região Nordeste. Ele tem um canal no YouTube, queridos ouvintes, o Vem Senhor Jesus. Exato. E também transmite formação teológica, bíblica de excelentíssima qualidade. Pesquise o Vem Senhor Jesus, se inscreva, ative o sininho. É isso? É isso mesmo. Amém. Meus queridos ouvintes, sem mais demora, vamos começar aqui a nossa conversa com o pastor, professor e escritor Ezequiel Gomes, youtuber também, a respeito da doutrina da Trindade. E a nossa primeira pergunta ao professor é o que é essa doutrina da Trindade. Muitos cristãos não sabem ao certo, sabem o que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando se fala em Trindade parece que se fala em outra língua e as pessoas não sabem ao certo o que é. Poderia nos dizer, para nós que somos leigos, o que é a doutrina da Trindade, querido pastor? Claro, José. E na verdade é assim. A doutrina da Trindade
tem que ver com as principais e mais importantes convicções cristãs a respeito de Deus, né? Porque a doutrina da Trindade é exatamente a compreensão cristã a respeito de Deus. E existe uma afirmação da doutrina da Trindade de que Deus é um só, mas ele se manifesta numa pluralidade de três pessoas. E aí é que talvez esteja um pouco da dificuldade que todo mundo tem de explicar e entender a doutrina da Trindade, porque ela desafia a própria lógica humana. Mas uma outra coisa importante de dizer, José, é o seguinte: toda doutrina, sem exceção, é uma discussão teológica de um segundo nível, além da discussão do mero texto bíblico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a linguagem doutrinária é uma linguagem de segunda ordem. Ela é uma linguagem que flui da Bíblia, mas não está explicitamente presente na Bíblia. Então você não vai encontrar nenhum versículo da Escritura dizendo que Deus é um só, porém se manifesta numa pluralidade de três pessoas, chamadas como Pai, Filho e Espírito Santo, e que por isso essas três pessoas são plenamente Deus, são coeternos, têm a mesma natureza, a mesma dignidade, têm as mesmas características incomunicáveis da divindade, como onisciência, onipresença, onipotência. Essas convicções, elas não fluem de um texto bíblico, mas de dezenas de textos bíblicos que formam um quebra-cabeça, e as conclusões em torno desse quebra-cabeça é que formam a doutrina. Então, esse é o ponto importante de todo mundo entender. Então, nesse caso, a doutrina ela não é idêntica à leitura do texto, mas ela está embasada no texto. Por isso, inclusive, doutrinas em geral são pontos polêmicos da fé, né? E não só a doutrina da Trindade é polêmica, a doutrina da natureza da alma, a doutrina do juízo final, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina do que a gente deve ou não deve fazer para ser salvo, a soteriologia, tudo isso é polêmico, porque envolvem deduções lógicas e afirmações específicas que muitas vezes se embasam na linguagem da Escritura, mas não são idênticas à linguagem da Escritura. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem claro para o ouvinte. A Bíblia não fala nada sobre pornografia. Porém, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, que Jesus nos advertiu contra o olhar malicioso e impuro na direção sexual. Então, conquanto a Bíblia não use o termo pornografia, a gente pode dizer que a Bíblia condena esta prática, não porque a Bíblia assim escreve, mas porque ali existem os princípios que nos permitem identificar esse problema como um pecado, como uma questão errada, etc, etc, etc. A doutrina da Trindade da mesma forma. Não tem nenhum texto da Bíblia dizendo que Deus é um, mas é três. Mas existe um monte de textos da Bíblia que dizem que Deus é um e que também Deus, né, é referido nas páginas sagradas como Senhor, como Criador, como Salvador, e às vezes esses títulos se aplicam ora ao Pai de Jesus Cristo, ora ao próprio Senhor Jesus Cristo, ora ao Espírito Santo, de maneira que a gente conclui que Deus é uma unidade de três pessoas. Amém? Amém, que explicação maravilhosa. Realmente uma aula acadêmica que nós todos conseguimos nos deliciar, nos saborear com esse conhecimento que está sendo transmitido. Creio que os ouvintes estão amando, com certeza, como eu também estou amando. Mas existem, como posso dizer assim, outras dúvidas, e vai na questão que o Senhor mesmo falou a respeito da explicitude, ao que está explícito na Bíblia, né? O que está explícito na Bíblia. Existem milhares de denominações cristãs, não apenas no meio protestante evangélico, mas também católico, ortodoxo, etc., em que as doutrinas são muito diferentes, são muito conflitantes, são muito opostas umas às outras. Existem, portanto, mesmo que seja uma minoria, mas é uma minoria considerável, aqueles que se dizem cristãos, mas não acreditam na doutrina da Trindade. São aqueles que dizem que
o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são o mesmo Deus, que o Filho é um Deus menor, que o Espírito Santo é uma força. Outros dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são uma exata pessoa, não são 3 pessoas, mas uma só pessoa. E esses grupos que não creem na Trindade, eles levantam algumas objeções, algumas indagações, perguntas, que tentam desacreditar a doutrina da Trindade. Por exemplo, eles perguntam onde é que tem essa palavra Trindade na Bíblia. Será que aparece essa palavra Trindade na Bíblia? E na mesma direção que o senhor já estava falando, o senhor poderia nos conceder assim uma explicação ainda mais aprofundada sobre essa questão de ter ou não ter essa palavra Trindade escrita na Bíblia? Claro, com certeza. Bom, existem bastante coisas importantes ao a gente abordar as objeções que existem à doutrina da Trindade. Primeiro de tudo, que é importante entender, é que a gente não deve pressupor a maldade de quem faz perguntas, né? Como a gente costuma dizer, não existe pergunta besta. Besta é quem não pergunta. Se a gente tem dúvida, a gente tem que tirar a dúvida, a gente tem que buscar entender. Claro que a gente pode ter limites no nosso entendimento, porque Deus está acima da humanidade, então a humanidade não pode ser pretensiosa e querer saber tudo a respeito de Deus, mas algumas dúvidas são até relativamente simples e podem ser bem endereçadas. E uma delas é essa. Mas onde que a Bíblia fala do termo Trindade ou explica a Trindade nos termos da linguagem doutrinária? Não. A Bíblia não explica a doutrina da Trindade nos termos da linguagem doutrinária, assim como a Bíblia não fala de pornografia. Mas aí existe uma discussão bem interessante, que é a seguinte: quando a Bíblia não fala de uma determinada coisa, como que a gente deve lidar com esta coisa? Então, tudo que a Bíblia não fala é verdade, tudo que a Bíblia não fala é mentira, ou tudo que a Bíblia não fala a gente precisa entender à luz dos princípios da própria revelação bíblica. Deixa eu tentar explicar. De fato, a Bíblia não diz que Deus é 3 pessoas na forma de um só Deus. É verdade, a Bíblia não coloca as coisas nesses termos. Entretanto, a Bíblia também não diz, se alguém ensinar que Deus é 3 pessoas na forma de um só Deus, isso é errado. Então você percebe que essa discussão da Trindade ela é uma discussão que não refere-se a um texto bíblico, mas a muitos textos bíblicos, e essa é a diferença. A Bíblia ela não é feita de um único texto. A Bíblia é feita de 66 livros com conteúdo super rico, dividido em Antigo e Novo Testamento, escritos em 3 línguas originais, hebraico, aramaico, grego, com uma riquíssima história, tanto do ponto de vista da transmissão do texto, quanto da tradução do texto, quanto da interpretação do texto ao longo da história e como que tudo isso significa. E aí a ideia é o seguinte: a Bíblia é muito clara, desde lá o Pentateuco, de dizer: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Só tem um e não tem outro. O livro de Isaías coloca muitas coisas nessa direção, e alguns pensam assim: então já que a Bíblia diz que Deus é um só, acabou a discussão e a Trindade está errada. Veja bem, a própria Bíblia que afirma que Deus é um só, afirma lá em Gênesis capítulo 1 que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E veja, o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus, que refere-se a si mesmo no plural, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, no verso 26. Então você percebe que Deus revela que ele é um e fala de si mesmo no plural. Então, desde o Pentateuco você já tem essa perspectiva. Claro, essa perspectiva ela vai ficar mais evidente, mais transparente lá no Novo Testamento, quando a gente vai ver os desenvolvimentos a respeito da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mais cedo ou mais tarde vai ficar claro que os 3 compartilham a divindade, mas ao mesmo tempo eles são diferentes entre si, então há uma unidade e há uma diferença entre os 3. Por isso a doutrina da Trindade diz que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito, o Filho não é o Espírito, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho e o Espírito não é o Pai. Mas Pai, Filho e Espírito são Deus na sua máxima expressão possível. Eles recebem adoração, eles inspiram a própria Bíblia a ser escrita, eles falam com os profetas, a palavra que sai da boca deles é a palavra de Deus, eles têm uma unidade entre si. Por exemplo, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele chama Deus de Pai. Nesse aspecto, você vê que praticamente não faz diferença entre você falar que Deus é o Pai ou Deus é o Espírito Santo.
Jesus, gerado do Espírito, é filho do Pai. Em outros momentos, a Bíblia diz que Jesus iria voltar ao céu e, da parte do Pai, rogar para que o Pai enviasse o Espírito Santo. Aqui já existe uma diferenciação entre um e outro. Então, essas bases e muitas outras vão permitindo a gente raciocinar em cima do texto bíblico para deduzir a aplicação da doutrina da Trindade, mas isso não quer dizer que o termo está escrito na Bíblia, só quer dizer que os princípios são bíblicos e nesse ponto a doutrina da Trindade faz jus à verdade da palavra de Deus. Amém. Mais uma explicação realmente fantástica. Para você que chegou agora, estamos tendo uma edição especial do programa Mensageiros da Esperança. Estamos entrevistando via ligação telefônica o professor, escritor e youtuber Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mesma que eu faço parte, está nos ensinando a respeito da doutrina da Trindade. E agora, pegando também o gancho com o que o senhor acabou de falar, eu falou sobre a Bíblia estar dividida em Antigo e Novo Testamento. Eu particularmente não gosto dessa expressão Antigo Testamento, mas uso para que nossos ouvintes possam entender sobre o que estamos falando. Então, a terceira pergunta é: qual era a ideia no Antigo Testamento sobre a divindade? Os israelitas, eles enxergavam Deus como uma trindade, como um só Deus em absoluto, ou havia um Deus maior, um Deus menor, um Deus maior chamado de Jeová, um Deus menor chamado de Jesus? Qual era a visão que os israelitas no Antigo Testamento tinham sobre a divindade, pastor Ezequiel? Legal. Então, assim, ó, a gente já comentou um pouco sobre o Pentateuco. E lá no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, você já tem a revelação de que Deus é um só e ele já refere-se a si mesmo no plural. E esse plural é um plural que inclui pessoas na divindade, porque o homem criado à nossa imagem e semelhança é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está nesse plural aí. Todavia, José, uma coisa legal da gente fazer é a gente buscar no próprio texto bíblico algumas revelações que possam nos dar a dica de como que o israelita via isso. E um dos textos mais interessantes e importantes a esse respeito é Juízes capítulo 13. Eu vou ler alguns versos aqui para os irmãos entenderem um pouco como que o israelita via essa questão. Olha que relato interessante sobre o nascimento de Sansão, que é um famoso personagem da Bíblia, né? Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher que estava sentada no campo, porém ela não estava com seu marido Manoá. Apressou-se a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Olha aqui que agora o anjo do Senhor é chamado de homem. Bem interessante. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste à mulher? Ele respondeu: Eu sou. Interessante que esse termo eu sou é o próprio nome de Deus, né? Que Deus revelou lá no Pentateuco. Desde Êxodo capítulo 3, eu sou o que eu sou, é a revelação a respeito de Deus. Depois você percebe que o texto bíblico vai fazer referência a Deus, ao homem, ao anjo, e no final disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Aí você percebe como que Deus ele era descrito de múltiplas formas aqui nesse texto. Ele é descrito como um anjo. Lembra que um anjo é um ser espiritual, é um espírito. Ele é descrito como um homem, e aqui no caso é uma materialização da divindade na forma de homem, na forma de um anjo. E aqui você percebe então que existe uma pluralidade de possíveis manifestações a respeito de Deus. Deus se manifesta como anjo lá na sarça ardente, Deus se manifesta como homem aqui para Juízes capítulo 13, o nascimento de Sansão. Se você percebe lá em Josué, você vê que ele é descrito como um guerreiro e ele recebe uma adoração, porque ele é o príncipe do exército do Senhor. Então são muitas formas que a Bíblia diz
que Deus se manifesta. Então, o israelita, ele sabia que Deus era todo-poderoso, que Deus era o Senhor, que Deus não podia ser contido nem no céu nem na terra, não podia ser comparado, não podia fazer imagens. Por quê? Porque ele era um ser único, um ser dinâmico, um ser diferente, que você não consegue colocar numa caixinha. Quando Salomão vai fazer o templo, e a gente vê a descrição desta realização lá em 1 Reis, quando Salomão ora, o que ele diz? Ele diz assim, que essa casa que eu edifiquei, nem o céu do céu pode te conter. Por quê? Porque os israelitas tinham a noção de que Deus é maior do que a gente pode entender e caber na nossa cabecinha. Então a doutrina da Trindade, ela não é explícita no Antigo Testamento, já existem alguns indicativos em função de um pouco daquilo que a gente já colocou. Isso vai ficar um pouco mais claro no Novo Testamento, com a encarnação de Cristo e com a descida do Espírito Santo e aquela coisa toda. Todavia, esses mesmos princípios já estão incipientes no Novo Testamento. O próprio Davi fala do Espírito Santo, que ele não queria que o Espírito Santo fosse retirado dele por causa dos pecados dele. Então são várias questões que nos permitem concluir que essas ideias já são embrionárias no Antigo Testamento, mas vão ficar mais claras a partir da encarnação do Filho de Deus em Cristo, e aí a gente realmente tem um desenvolvimento mais claro da doutrina da Trindade. Amém. Mais uma vez, excelente aula do professor. Bem, vamos então continuar partindo daquilo que o Senhor está dizendo, e vamos adentrar agora no Novo Testamento, porque muitos desses grupos antitrinitarianos que não acreditam na Trindade dizem que o Novo Testamento não ensina doutrina, esse tipo de ensinamento. Eles dizem que isso aí é fruto de influência pagã depois da morte dos apóstolos, como por exemplo o Concílio de Nicéia, feito em 325 pelo imperador romano Constantino. Eles têm essas alegações de que o Novo Testamento não ensina sobre a doutrina da Trindade. Isso é verdade? Realmente o Novo Testamento é silencioso sobre isso e só depois da morte dos apóstolos é que tal doutrina adentrou na igreja cristã, querido pastor? Bom, com certeza, as pessoas que afirmam essas questões, elas têm a dificuldade de entender que as doutrinas, elas fluem do texto, mas não têm a linguagem idêntica do texto. Todavia, o fundamento da doutrina é o texto bíblico. E o fundamento da doutrina da Trindade, ele é absolutamente explícito no Novo Testamento, sem nenhuma sombra de dúvidas. Por exemplo, uma das explicações que alguns grupos antitrinitarianos dão para a linguagem bíblica é de que, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo seriam três formas de se falar de um mesmo Deus que se poderia manifestar de três formas diferentes. Mais ou menos como eu estava explicando sobre o Antigo Testamento. Ora, Deus se apresenta como homem, ora como espírito, ora como anjo, ora como essa entidade espiritual que fala na sarça ardente, é todo poderoso e etc. e tal. Então algumas pessoas dizem assim, que não é que existem três pessoas, é que Deus, no início da história, se manifestou como Pai, no meio da história se manifestou como Filho, e no fim da história se manifesta como Espírito. Mas é uma entidade só e não três. Essa, por exemplo, é uma das explicações antitrinitarianas. Porém, quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é apresentado, e especialmente ali voltando no capítulo 3, capítulo 4 ele está enviado pelo Espírito Santo ao deserto para enfrentar o diabo e vencer o diabo no deserto da tentação. Mas nos versículos anteriores, no capítulo 3, você vê Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz do Pai clamando do céu, dizendo: "Esse é meu Filho amado em quem eu tenho meu prazer." O que isso significa? Que você tem aqui no Novo Testamento uma cena onde as três pessoas da divindade se manifestam em uma única cena, mostrando que você não pode dizer que eles são a mesma entidade. É o Pai que fala do céu, é o Espírito que desce sobre o Filho, e é o Filho que desce, sobe da água após ser batizado. Então você vê que são três entidades que estão relacionadas entre si. Tanto é que daqui a pouco o Espírito já vai enviar Jesus ao deserto. Como que Jesus poderia ser o Espírito?
Como que Jesus poderia descer sobre si mesmo e ele mesmo falar do céu, este é meu filho, sendo que se ele mesmo fosse o Pai? Isso não seria possível. Então, a ideia de que Deus se manifesta em três pessoas é uma ideia com a base completa no Novo Testamento. Aliás, muito se questiona a ideia se a pessoa do Espírito Santo, por exemplo, é uma pessoa. Mas o Espírito Santo fala com os discípulos lá no livro de Atos, como que ele poderia não ser uma pessoa? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia é bem nítida e bem clara. O Novo Testamento é que explicita essas ideias e coloca, sim, Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito, e ainda assim Deus é um só, e é um só Senhor, mas os três são chamados de Senhor no mais alto grau em que essa ideia contém. Isso não tem nada de influência pagã. O que acontece é que o paganismo tinha a ideia de pluralidade de deuses, era o politeísmo. Mas veja que a doutrina da Trindade diz que Deus se manifesta em três pessoas, mas é um Deus só. Nenhum pagão acreditava que o seu panteão de deuses formavam um Deus só. Não, eles sempre achavam que eram deuses que estavam em guerra, ou que estavam namorando lá entre si, fazendo filhos, e aí isso explicava o nascimento, a morte, as colheitas, as estações do ano, e aí tinha o deus da chuva, tinha o deus não sei das quantas e tudo mais. Mas nenhum pagão acreditava que essa pluralidade de deuses dele era um deus só. Então, quem tenta acusar a doutrina da Trindade de ser pagã não entende o paganismo e não entende a doutrina cristã, que entende que Deus é três pessoas, sim, e aí existe uma pluralidade, que se refere lá ao façamos o homem à nossa imagem, mas também tem uma unidade entre essas três pessoas, de maneira que Deus é um só, e aí o Shema Israel está intacto, e aí a gente deve entender que essa pluralidade de três pessoas formam um único Deus e não três deuses separados. Amém. Que esse maravilhoso conhecimento que está sendo trazido para cada um de nós. Bem, acredito que o pastor já esteja querendo um pouquinho de descanso para poder tomar um pouco d'água e continuar nos respondendo aqui as perguntas. Por isso, vamos conceder uns 5 minutos de intervalo. Mas antes eu gostaria de falar sobre o nome de nossos patrocinadores, nossos colaboradores. E depois do intervalo de 5 minutos do hino, nós vamos estar de volta aqui com o pastor Ezequiel. O nosso programa Mensageiro da Esperança, querido ouvinte, ele é um apoio cultural do Lojão dos Seminovos. Lojão dos Seminovos, localizado na rua Cirilo Vieira, na organização de Pedro Baigon. Possui móveis eletrodomésticos a preço barato e qualidade excelente. Está procurando um móvel doméstico com preço barato e excelente? Procure o Lojão dos Seminovos, organização Pedro Baigon, rua Cirilo Vieira, em frente à Pedoca. Também temos o apoio cultural do vereador Michel Vieira, campeão de votos na última eleição municipal. Deus continue abençoando poderosamente a vida do vereador Michel Vieira e de sua família. O vereador Michel Vieira é um rapaz compromissado com o bem-estar do nosso povo, tem feito ao máximo possível de assistência, tanto nas áreas da saúde como em outras áreas, para auxiliar cada um que nós precisamos. O poder público em nosso favor. Começando poderosamente a vida do vereador Michel Vieira e de sua família. Também temos o apoio do meu colega de trabalho Elias Alves. Grande abraço, Elias. Deus continue abençoando você e sua família também. O Elias é um rapaz realmente evangélico que tem me auxiliado neste novo empreendimento. Deus continue abençoando poderosamente você. Vamos ouvir o hino Quão Grande é o Meu Deus, cantado por Soraya Moraes. O já pesquisa aí. O Grande é Meu Deus, cantado por Soraya Moraes. Depois vamos voltar aqui com o pastor Ezequiel, falando sobre a doutrina da Trindade. Amém? Até daqui a pouco. Assim, o grande é o Senhor nosso Deus, Filho e Espírito e Pai. Alô, pastor Ezequiel, já está aí? Estamos aqui. Amém. Nós recebemos algumas ligações dos nossos irmãos Elias e Roselita. Então vamos ter que atender o pedido deles na próxima semana. Eles desejaram feliz ano novo para nós e para todos os ouvintes. Muito obrigado, queridos irmãos. Que o Eterno também continue abençoando poderosamente cada um de vocês. Nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o pastor Ezequiel a respeito da doutrina da Trindade. Vamos olhar na pegada do pensamento, perguntando se Jesus alguma vez disse
que era divino. Ele disse de forma explícita, eu sou Deus, me adorem, alguma coisa assim? Ou será que não? Bom, José, mais uma vez é aquela coisa, né? Será que as coisas precisam ser ditas da forma como o antitrinitariano quer? Ou basta dizer como Jesus quer dizer? Veja, por exemplo, Jesus declarou ser divino em muitas vezes e de muitas formas. Vamos pensar em algumas delas. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Mas veja, como diz lá os 10 mandamentos no livro de Êxodo, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Jesus não poderia ser o Senhor do sábado se não fosse Deus, né? Por exemplo. Jesus falou coisas parecidas ou que têm o mesmo tipo de implicação em outros contextos? Sim, sem sombra de dúvida. Por exemplo, Jesus falou lá em João capítulo 8, aliás, João capítulo 3, melhor, João 5, 23, só me confundindo todo aqui, uma coisa bem interessante, que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Opa, você tem que honrar o Filho de Deus da mesma forma como você honra o Pai. Como que você honra o Pai? Com adoração, com respeito máximo, com a noção de que esse Pai é Deus, é o Criador, é o Senhor, é o Salvador, é aquele em quem a gente deve a nossa vida. Então, se Jesus diz que a gente tem que adorar Ele, honrar Ele da mesma maneira como honra o Pai, você não tem nem como duvidar. João capítulo 8, como eu estava dizendo também, tem algumas afirmações muito interessantes da parte de Jesus, né? Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, lá no capítulo 8 do livro de João. É ali, acho que no verso 55, 56 em diante. Então, o que acontece? Jesus está dizendo que ele existe antes de Abraão, para que saibais que eu sou e que eu posso perdoar pecados, ele diz no próprio capítulo 8. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, diz o verso 24. Então, tipo, são várias coisas. E um pouco do ápice dessa discussão está no capítulo 10 e no capítulo 14. Lá no capítulo 10, Jesus falou, eu e o Pai somos um, no verso 30. E no capítulo 14, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus responde, há quanto tempo estou convosco? E não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus não estava confundindo as duas pessoas da Trindade aqui, o Pai e o Filho. Mas ele estava se referindo à unidade entre essas pessoas. Conquanto fossem uma pluralidade de pessoas, por exemplo, eu, Jesus e o Pai, esses dois seres formam um só. Inclusive, essa é um pouco da base para a ideia de que a gente pode dizer que uma pluralidade de pessoas pode ter unidade. E aí você pode incluir Pai, Filho e Espírito Santo como 3 pessoas e ainda assim definir os 3 como uma unidade. Óbvio que isso é matematicamente complexo, é óbvio que isso é uma lógica que transcende a lógica humana, mas na base de tudo isso está a afirmação explícita de Jesus que ele é Deus. E além disso, José, você tem o prólogo de João, por exemplo, que fala que o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Você tem Colossenses capítulo 2, onde Paulo afirma que nele em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus era um homem com corpo em quem habitava a plenitude absoluta da divindade, né? E isso é tudo muito, muito interessante e muito legal, né? Depois você vê, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, a descrição do Filho de Deus com as mesmas características do Pai, lá em Daniel capítulo 7, sentado no trono, com o rosto que parecia que era fogo, e etc e tal, e os cabelos brancos como a lã.
Então você vê essa unidade entre o Pai e o Filho, demonstrando de forma explícita que Jesus afirmou ser Deus, que os discípulos entenderam que ele era Deus. Jesus, depois de ressuscitar, Tomé encosta nele lá nas suas marcas da crucifixão e diz: meu Deus, referindo-se a Jesus. 1 João capítulo 5 diz que este é o verdadeiro Deus, referindo-se a Cristo. Então não tem como escapar, né? Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, faz parte da Trindade. Amém. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso. Amém. Sim, queridos ouvintes, mais uma vez eu peço perdão ao irmão Elias e a irmã Avelita, que vão só poder transmitir seus hinos na próxima semana. Nós vamos continuar aqui com essa aula de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, importantíssimo para a compreensão da nossa fé cristã. E continuando a questão assim, sobre Jesus ser Deus, se ele é Deus, querido pastor, porque eu quero deixar bem claro que eu sou trinitariano. Só estou fazendo essas perguntas como se fosse um trinitariano, para que vocês, queridos ouvintes, saibam como responder caso alguém que não acredita na Trindade, como aqueles que fazem evangelismo de porta em porta, cujo nome eu não vou citar por questão de ética, para que vocês saibam como responder. Eu só estou fazendo essas perguntas nesse estilo, como se eu fosse trinitariano, para que vocês saibam como responder através da aula do pastor Ezequiel. Mas eu sou trinitariano. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a Trindade como se fosse uma doutrina fundamental. Bem, explicado isso, quero perguntar aqui, como se eu fosse um antitrinitariano, coisa que eu não sou. Se Jesus é Deus, querido pastor Ezequiel, por que a Bíblia chama de filho de Deus? Como é que um filho pode ser Deus ao mesmo tempo? Eu não bagunço muito não essa questão, a nossa cabecinha, essa questão do filho ser o pai ser o filho, etc. Bom, primeiro de tudo, que a ideia de que Jesus é o Filho de Deus não tem por implicação que o Filho é o Pai, é o contrário. O Filho não é o Pai, a distinção é um é o Pai, outro é o Filho, mas Jesus mesmo falou, eu, o Filho e o Pai somos um, então tem unidade entre essas duas pessoas, isso é importante de dizer. Mas uma outra coisa legal, José Maede, é que na Bíblia, quando você fala de que alguém é filho de outro alguém ou de outra coisa, você está dizendo que esta pessoa partilha as características peculiares daquela coisa a respeito da qual ele era filho. Nem sempre isso quer dizer filho no sentido humano, né? Como, por exemplo, assim, Jesus é filho de Deus. Então Deus é um homem que tem uma mulher que daí faz filho e o resultado é Jesus. Não, não é isso que quer dizer. E como que a gente comprova isso? Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Mas o diabo está transando com alguém para gerar fariseu por aí? Você está dizendo que os pais humanos dos fariseus eram o diabo e mais as mulheres? Óbvio que não. É óbvio que aqui existe uma figura de linguagem para dizer que aqueles fariseus tinham características iguais ao diabo, então como o diabo era mentiroso, eles eram mentirosos, como os fariseus queriam matar Jesus, o diabo também queria matar Jesus. Então, nesse aspecto, como eles eram parecidos, eles tinham as mesmas características, os fariseus eram chamados de filhos do diabo. Jesus chamou 2 dos seus discípulos de filhos do trovão. Como que trovão tem filho? Óbvio que isso é uma forma metafórica de dizer. Assim como o trovão é uma coisa impetuosa, forte, que é perigosa, que pode estragar ali alguma coisa, cai um raio na sua cabeça, aqueles discípulos também eram impulsivos ou tinham algumas tentações aí agressivas e queria pedir para Jesus jogar fogo do céu sobre aqueles que não creram nele, mas não é para você ser tomado literal, né? A figura do filho. Assim também a ideia de que Jesus é filho de Deus. E aí existem 2 aspectos muito importantes. Primeiro, Jesus ele era filho de Deus, primeiro de tudo, porque a sua concepção foi milagrosa e ele não foi gerado da forma natural como todos os demais homens. Então esse é um primeiro aspecto importante. Mas o outro aspecto importante é que Jesus tinha características de Deus, por isso era reconhecido como seu filho. Aliás, quando você vê lá em João capítulo 8, que a gente estava citando antes, quando Jesus revela ser filho de Deus, os fariseus ali ao redor pegam em pedras para matá-lo. E eles explicam assim: porque tu, sendo homem, fazes Deus a ti mesmo ao afirmar que é filho de Deus.
Isso acontece lá no capítulo 8, lá no capítulo 10. Então, por que que era assim? Porque Jesus clamava ser filho de Deus de uma forma especial, como sendo Deus diretamente, lá no capítulo 10, verso 33. Sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os próprios fariseus entenderam o que Jesus quis dizer. Ao ele dizer que ele era o filho de Deus, ele estava querendo dizer que Deus era o seu próprio pai, ele não tinha tido um pai humano, e ele era o próprio Deus porque ele tinha essas características divinas. Por isso Jesus perdoava pecado. Por isso Jesus expulsava os demônios, ele falava, eu expulso o demônio através do Espírito, e assim chegou o reino de Deus sobre vós. Ué, a obra é do Filho, mas o resultado é o quê? É a expansão do reino de Deus, porque a obra do Filho é a obra de Deus. Então a ideia de que Jesus é filho de Deus não nega a ideia de que Jesus é igual a Deus nesse aspecto. Tanto que é isso que Paulo vai falar lá em Filipenses, para dizer que ele, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo até ao ponto de morrer na cruz do Calvário por nós. Então, a ideia de que Jesus é filho de Deus não denota nada contra a doutrina da Trindade, pelo contrário. A doutrina da Trindade afirma exatamente isso, que há um só Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Glória seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, queridos ouvintes, antes de continuar aqui, só fazendo assim uma brincadeirinha que durante o intervalo a gente conversou aqui com eu e o irmão conversando aqui sobre o pastor Ezequiel fazer uma merchandise aqui da rádio no próximo livro, na próxima participação dele na televisão, só para ver se eu ganho uma comissãozinha, mas parece que não vai dar certo, não. Quem sabe, né? Vamos negociar direito isso aí. E dinheiro está difícil. Bem, vamos continuar aqui nossa aula com o pastor e professor Ezequiel Gomes, a respeito da Trindade, e falando sobre o Espírito Santo. A gente falou tão um pouco sobre o Espírito Santo. Sim. Mas eu acredito que a gente possa ter um ensinamento bastante proveitoso, perguntando ao pastor se o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele não tem um nome como o Pai Jeová, o Filho Jesus, porque ele aparece derramado sobre as pessoas, uma pessoa é derramada sobre a outra, como é que é isso? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo que o Espírito Santo já é o próprio nome do Espírito Santo. Jesus, quando falou sobre o batismo, ele falou para que sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo também são os próprios nomes, né, deles mesmos, que são identificados destas formas. E uma outra coisa importante é assim, você não pode criar um padrão particular seu para dizer o que a Bíblia tem ou não tem que dizer. Não, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele não apresentaria sendo derramado sobre as pessoas. Essa é uma falsa dedução lógica. Paulo falou, por exemplo, para a gente se revestir de Cristo. Mas Cristo é uma pessoa, ele não é uma roupa, ele não é uma beca batismal que você pode se revestir dele. Obviamente que essa é uma forma metafórica de você dizer que você deve envolver-se nas qualidades de Cristo, você deve fazer com que Cristo se represente na sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, etc. Da mesma maneira, a ideia de que o Espírito Santo é derramado. Quando o Espírito Santo nos influencia, fala através de nós, nos inspira as boas obras, nos inspira a fé, tudo isso são manifestações que a gente pode colocar como o Espírito sendo derramado sobre nós e tudo mais. Mas uma coisa interessante é ver o que o próprio Espírito fala a respeito dele mesmo para dizer que ele é uma pessoa. Por exemplo, Atos capítulo 10, você vê ali uma situação bem interessante. Pedro meditava a respeito de uma visão que ele tinha dito, que ele tinha visto, e aí disse-lhe o Espírito: aí estão 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O próprio Espírito Santo fala dele mesmo como uma pessoa.
Olha, pode ir com eles aí, Cornélio e etc, porque eu os enviei. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, obviamente que esse texto bíblico estaria errado, e aí seria uma força ativa, um líquido, uma fumaça que estaria falando eu os enviei, o que obviamente não coaduna muito bem. E o outro texto importante é Atos capítulo 5. Né? Quando Ananias e Safira eles mentem para a igreja, como que se dá ali a explicação? Vocês não mentiram a homens, mas a Deus, falando do quê? Que eles tinham mentido para o Espírito Santo. Então você percebe que mentir para o Espírito Santo é igual mentir para Deus, o que significa que o Espírito Santo é Deus. Outra coisa, em 1 Coríntios e em 2 Coríntios, Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, em uma versão, né, em um capítulo de um desses textos, acho que é 1 Coríntios, capítulo 6, e depois em 2 Coríntios, capítulo 6, ele fala que nós somos o templo do Deus vivo. Mas nós não podemos ser o templo de duas entidades diferentes. Então, o Espírito Santo é o Deus vivo. Não tem como escapar, a divindade e personalidade do Espírito Santo são fatos bíblicos inquestionáveis e irrefutáveis, e tentar dizer que ele é derramado, que ele não tem nome, é muito fútil, porque ele se revela como pessoa, ele é entendido como pessoa. Jesus também é visto em características não pessoais. Por exemplo, Jesus é descrito como pão, Jesus é descrito como rocha de esquina, rocha de ofensa. Nada disso são seres pessoais. Pão não é uma pessoa, uma rocha não é uma pessoa, mas não é porque Jesus é descrito com essas metáforas, eu sou a luz do mundo, por exemplo, então luz não é uma pessoa, Jesus não é uma pessoa. Isso é um absurdo. Isso é você querer criar caso com algo muito mal feito, porque Jesus é uma pessoa metaforicamente descrita como ser inanimado, como luz, como pão, como água da vida, e etc. Da mesma forma o Espírito, ele é uma pessoa, mas ele é descrito como fogo, ele é descrito como sendo um líquido, né, uma fumaça, algo que é derramado sobre as pessoas, simplesmente para tratar metaforicamente dos efeitos da presença do Espírito Santo sobre as pessoas. Amém. Bem, são 17 horas e 23 minutos, já estamos próximos do final do nosso programa, dessa maravilhosa e proveitosa entrevista. Por isso eu vou lançar aqui uma última pergunta para o pastor Ezequiel, que vai ser, para fechar com chave de ouro, é sobre o texto de Mateus 28:19, ele batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia de Jerusalém, que é do pastor, uma das mais famosas Bíblias de estudo da atualidade, diz lá uma nota de rodapé que parece que esse texto não está no original grego, que foi uma comunidade mateana que inseriu posteriormente após a morte do apóstolo. Mas você explica isso, realmente Mateus 28:19 é um acréscimo à Bíblia? Bom, vamos lá. O que acontece é assim, primeiro de tudo, como eu expliquei no começo do programa, a doutrina da Trindade ela não está baseada em um texto, ela está baseada em muitos textos. Então vamos trabalhar com a hipótese de que os antitrinitarianos estejam corretos, de que Mateus 28 não estava lá no original e aí em algum outro momento foi incluído e a gente não deve levar em conta esse texto. Beleza! O Espírito Santo continua sendo uma pessoa, o Espírito Santo continua sendo Deus, Jesus Cristo continua tendo afirmado a sua divindade, o Pai tem a sua divindade bastante afirmada e explícita também no Novo e no Antigo Testamento. Então, nada muda numa situação como essa. A única coisa que muda, basicamente, é o seguinte, é que nessa hora o antitrinitariano quer pegar uma discussão textual da Bíblia para lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Ah não, mas aqui esse texto não está no original. Ah é? E os textos que os nossos amigos antitrinitarianos gostam, será que todos estão no original? Será que não existem também variantes textuais? Vamos pensar que existe uma variante textual sobre algum texto que o antitrinitariano goste para querer afirmar algo contra a doutrina da Trindade. Aí você pega essa afirmação e diz, mas esse texto aí tem uma outra tradução, não estava no original, acabou a sua doutrina. Não, isso não quer dizer isso.
Porque esses grupos antitrinitarianos, o que eles realmente fazem é tentar procurar qualquer argumento para falar contra a doutrina bíblica da Trindade. E por que eles fazem isso? Por vários aspectos, mas principalmente eles não entendem a doutrina, tanto que quando um antitrinitariano acusa que você crê em 3 deuses, ele já demonstra que ele não entendeu nada. São 3 pessoas que é um Deus só. Outra coisa, eles não entendem. Segundo ponto, alguns grupos cristãos, eles precisam se diferenciar dos outros para tentar criar uma certa áurea de importância ao seu próprio grupo. Então, praticamente, a maioria dos cristãos crê na Trindade. Aí surge um grupo que não crê na Trindade, querendo dizer que tem uma mensagem muito importante. E todo mundo está enganado, e só ele e a meia dúzia de pessoas que pensam como ele é que tem a verdade. E se você quer ter a verdade, você tem que se submeter a ele e a esse grupinho de pessoas. Opa, peraí. Por que 90% dos cristãos acreditam na Trindade? Porque eles são todos burros e ninguém sabe ler, e só quem sabe ler a Bíblia é essa meia dúzia de pessoas? Você pode considerar essa ideia, mas provavelmente não seja esse o caminho. Se a maioria dos cristãos está disposta a crer em algo super contraintuitivo, que é a ideia que Deus é 3 em 1 ao mesmo tempo, é porque tem bastante fundamento para essa ideia. Senão ninguém creria na doutrina da Trindade. Então, ao inverso do que os antitrinitarianos falam, do que essas pessoas afirmam, a doutrina da Trindade tem muita base. E acima disso, é importante entender. A Bíblia de Jerusalém é uma ótima Bíblia, uma ótima tradução, ela traz um pouco dessas discussões, mas essas discussões de crítica textual, elas não têm por objetivo fazer a discussão do tipo assim, o que é verdade ou não é com base nesse tipo de critério. Não. Existem discussões a respeito da transmissão do texto bíblico, elas têm implicações para a leitura da Bíblia e para as doutrinas bíblicas, mas nenhum texto da Bíblia vai contra a doutrina da Trindade. E, acima de tudo, a doutrina da Trindade não deixaria de existir se esse texto não existisse. Então isso é uma grande cortina de fumaça que demonstra um grupo que quer falar mal até mesmo da Bíblia na hora de pregar as suas heresias e depois quer apelar para a Bíblia para dizer que você tem que crer na Bíblia lá na visão antitrinitariana. Então eles negam a palavra de Deus quando ela não os convém, pegam qualquer coisa aí do mundo do estudo da Bíblia para querer denegrir a verdade da palavra de Deus e depois querem dizer, não, mas você tem que ler a Bíblia aqui do jeito que eu leio. Ué, mas não é para desconfiar da Bíblia? Agora é para ler do seu jeito. Ou seja, eles simplesmente deturpam a palavra de Deus para tentar enganar as pessoas e graças a Deus aí pela presença do Espírito Santo na nossa vida, da palavra de Deus, que nos impede, né, de cair nesses erros e podermos permanecer firme na fé. Amém. Bem, falta 1 minuto para o fim do programa, queridos ouvintes. Eu agradeço de coração a audiência de cada um de vocês. Agradecer ao pastor Ezequiel pela sua participação. Deixa eu menção provavelmente o senhor e sua família, querido pastor. E quero pedir aí para fazer uma oração de encerramento para a gente ir para os nossos lares. Por favor, pastor, faça uma oração de encerramento aí, alguns segundos. Vamos orar então. Papai do céu maravilhoso, obrigado por esse programa. Que a tua graça seja sobre a vida de cada ouvinte, também do José Maede, dos seus companheiros de programa, também da minha vida e da nossa família. Dá-nos um bom fim de ano. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, querido pastor. Um abraço. Um abraço.